né? Afro-brasileiro no Brasil é complicado, então eu vou resumir bastante para poder caber nesses 15 minutos, né? Então, na verdade, eu ia fazer a palestra com o professor José Denis, né? Ele seria a grande estrela, a grande atração do evento, pelo seu saber, pela sua inteligência, e eu ia apenas, né, compartilhar com ele, fazer algumas colocações. Eu ia falar sobre a parte GEG, né, dessa implantação e desenvolvimento do culto. Como, infelizmente, ele não pôde ver, eu vou seguir com a minha parte aqui. Implantação e desenvolvimento. Como é que deve ter sido a fundação, né, do GEG? Vou falar do GEG mais específico, que é a minha área de fala, né? E o GEG baiano, né? Porque eu pertenço lá ao GEG, que é praticado na Bahia. Então, como é que se fundou? Como é que os negros, né, que chegaram aqui na condição de escravos, como é que eles se organizaram para construir isso, para criar o candomblé? Porque o candomblé foi criado, inteligentemente criado aqui no Brasil, né? Há quem fale que o preto é burro, que o preto não é inteligente. Pelo contrário, ele foi muito inteligente e até hoje, né, através de tantas dificuldades, ele conseguiu criar o candomblé, criar um culto, unificar, né, e criar esse candomblé que existe até hoje, que é o que a gente pratica. Uma frase que eu sempre falo é que o candomblé já existe, só nos resta dar continuidade, só nos resta seguir. A gente não precisa criar e inventar um novo candomblé, porque ele já foi criado e inventado. E eu fico pensando no trabalho que foi para criar o candomblé. Imagine os pretos que chegaram aqui, os negros na condição de escravos, para eles se organizarem, tendo o branco cortando tudo, impedindo, separando, tirando o social deles, né? Dividiam famílias, chegavam aqui em condições subhumanas e dividiam famílias, porque quanto mais separados, mais difícil seria para eles se organizar. E mesmo assim eles conseguiram se unir, conseguiram se organizar e criar o culto deles. Então, negros que eram inimigos, né, na África, aqueles tiveram que se unir para poder sobreviver, para poder resistir, né, viver também. Então, eles tiveram que se unir e foram graças às irmandades religiosas, né? Eu não sou católico, eu não tenho devoção por santo católico, nunca fui, não tenho nada contra, né? Nem tem por que ter, mas eles, através das irmandades, que foi um nicho, um caminho que eles puderam se unir. Eles foram se unir e foram nascendo muitas irmandades, né? Os meados de 1800, e aí são muitas irmandades que existem até hoje. As irmandades foram crescendo. E através das irmandades eles conseguiram se unir, conseguiam se organizar, disfarçavam, né, para a igreja, disfarçavam da polícia, mas não era só uma mentira também a irmandade, né? Os descendentes, os crioulos, os brancos não, os negros que passaram a nascer no Brasil, eles começaram a ter fé realmente nos santos católicos, né? Então não era só uma fachada, a princípio poderia até ser, mas depois não se tornou, né? Então tem muitos negros no candomblé que são fervorosos, né? E tem muita fé no santo católico. Então eles se uniram e ali começaram a se organizar, né, através das irmandades, e aí começaram a juntar dinheiro, a coletar dinheiro, e começou a libertar os outros negros que eram interessantes para manter o culto, celebridades, né, babalaôs, né, com certeza, pessoas de peso, né, sacerdotes, pessoas que eram importantes, né. Mas não foi fácil isso, né? Imagina juntar, imagine criar o candomblé. Como é que vamos criar? Quem vai cantar primeiro? Como vai ser o xirê? Né? Imagine juntar orixás, oduns, inquice, numa mesma casa, no mesmo culto, onde um negro nem conhecia a outra divindade, né? Então foi difícil. Então as irmandades religiosas serviu muito para isso, né? Para que fosse conseguir, né, para eles conseguirem isso. E uma das irmandades mais importantes, né, que eu acredito que seja, é a Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, né, que a princípio ela era
Nossa Senhora da Boa Morte era cultuada nos altares laterais, secundários das igrejas, até que negras, né, que Nagô, se juntaram ao corpo feminino, né, da Irmandade Nossa Senhora dos Martírios, na Barroquinha, que era uma Irmandade Jeje, que a princípio tinha sido em Angola, Banto, e depois se tornou Jeje. Então, essas mulheres endinheiradas, né, mais empoderadas, elas se juntaram com o corpo feminino dessa Irmandade Nossa Senhora dos Martírios. E aí fundaram a Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte com um culto mais próprio para isso, não um culto secundário. E dali nasce, né, o candomblé da Barroquinha, que deu origem, né, ao Engenho Velho, e daí o Cantuá, o Bofonjá e todos mais, né. Então foram essas mulheres, através da Boa Morte, que conseguiu tudo isso. E o Jeje, onde entra isso, né? Então, o Jeje, esse candomblé mesmo da Barroquinha, né, ali tem coisas Jeje, né, tem conceitos, né, Jeje e Queto. Mas voltando para o Jeje agora, vamos falar do Bogum um pouquinho, né? Então, uma das mulheres da Boa Morte, que teve bastante destaque, foi Ludovina Pessoa, que era uma africana, e ela vai e organiza a fundação do Bogum. Veja bem, fundação, o Bogum já existia muito antes disso. O Bogum era um quilombo formado por negros malês, né? Malês eram os negros os muçulmanos, que eram mais guerreiros, mais organizados, que organizaram várias revoltas, né? Vários levantes para libertar os negros. E aí ela ficou com um destaque. Não era sozinha, claro, existiam muitos outros, mas ela tomou um destaque melhor, né? E aí no Bogum começou a se organizar um candomblé, né? Nos moldes que hoje nós seguimos, com datas certas, com obrigações, né? Não uma coisa, não um culto solitário, né? De uma divindade, de um vodum, mas um candomblé mais do modelo que nós vivemos hoje e entendemos hoje. Então ali ela fundou, ajudou a fundar e o Bogum foi prosperando. Depois a Irmandade da Boa Morte, ela migra para a Cachoeira. Olha como a Irmandade vai levando o povo do Jeje. E ela migra para a Cachoeira, e quando ela migra para a Cachoeira, Ludovina Pessoa vai junto, né? E aí ela vai se associar a um candomblé que já existia em Cachoeira, o candomblé do Bitedô. Na verdade era um calundu, né? Uma organização ali, um quilombo, meio que quilombo, ficava na recuada, fica até hoje, né? As terras do Bitedô, um local de difícil acesso, próprio dos negros fugitivos, né? Que fugiam. E que não tinham condições também. Então ela vai se associar ali a esse povo, desse candomblé, que era governado na época por Tixaré, ou Tio Xarém, né, de Azançu. Acabou o tempo, é isso? Me avisa aí, não vou falar até amanhã. E aí, então, ela se associa àquele culto ali, né, e fica como uma parte. Ali falava-se que era um jeje mutubi, um outro tipo de jeje, né? Mas ela se associa assim. Quando ela chega, ela fica na Casa Estrela, que é uma casa conhecida, morava nessa casa uma africana. Não se sabe se essa africana era irmã de santo, ou um parente carnal de Ludovina, chamava Júlia, né? E ali era o quartel-general. Ali tinha contato direto com a África, e ali vendia vários produtos, obi, orobô, e comidas também, né? Então ali era uma escola, elas ensinavam as meninas novas, elas pegavam as meninas novas para fazer a venda de doces, e ali foi um quartel-general, né? Por muito tempo. Então, depois, né? Estou falando muito resumidamente, que a história é um livro, né? Isso é um livro, né? 5 minutos, como é que fala? Então, depois,
ela vai, essa roça o candomblé do Betedouro, ele é encerrado e devido a um viaduto ferroviário, né, que levou o nome de viaduto do Batedor, que veio de Obtedor, né, que é o nome desse calundu, e essas terras e esse candomblé migrado para a roça de cima, né, na fazenda Altamira, que pertencia a José Maria Belchior, mais conhecido como Zé de Brechó. E Salacó, o irmão dele, que é Antônio Maria Belchior, né, os dois irmãos, e dali a roça ficou ali por anos, né, no comando de Tixarene ainda e Ludovina Pessoa. Depois eles morrem e toma conta Zé de Brechó, que falavam que era um Luô, um grande feiticeiro, e depois, com o falecimento dele, a roça desce para a parte de baixo, que se torna a Roça do Ventura, né, comandada, dirigida primeiramente por Greco Maria Alboreto. E assim vai, né? O Ventura está vivo até hoje, graças a Deus, e há de viver por muitos anos, né? Mas, para finalizar, né, o importante disso tudo, da migração e da formação, é a importância das Irmandades, né? Como ela foi, né? Foi através da Irmandade que se fundou o Bogum, foi através da Irmandade que os reis migram para Cachoeira, que é uma cidade próspera, né? Que tinha porto, era a entrada para o sertão baiano, Cachoeira abastecia em termos de alimento, Salvador. Então, olha como a Irmandade leva tudo isso, né? Leva esses reis para a Cachoeira. Graças a Deus, as duas roças de geis estão vivas até hoje, funcionando, né? Então, é isso, né? A história é muito longa, é muito mais coisa para falar. Não foi só a Irmandade, teve a participação dos maçons também, para criar o candomblé. Houve a participação dos maçons, né? Até hoje em Cachoeira tem a Rua dos Maçons, várias pessoas do candomblé também eram maçons, vários orgãos do Ventura eram, o próprio pai carnal da minha mãe de santo era maçom, como muitos outros. Então ela teve para criar o candomblé, essa difícil tarefa de criar, né? Teve a ajuda da maçonaria, dos malês e a ajuda das irmandades, fora a grande fé e devoção e a suprema inteligência do povo preto. Quem diz que o preto não é inteligente, né, está com nada, porque olha como sobreviveu tudo isso e hoje, graças a eles, graças à inteligência, à dedicação e fé, que hoje nós podemos tocar nosso candomblé, nós podemos praticar. Finalizo com a frase que eu iniciei, né, que o candomblé já existe. Só nos resta dar continuidade. A gente precisa criar nada. Nós podemos adaptar, atualizar algumas normas e regras, alguns costumes, mas criar não precisa, né? Os pretos lá atrás já tiveram esse trabalho e foi muito trabalho que eles tiveram para isso. Muito obrigado. Obrigada, Instituto ABC. De fato, a gente precisa dar continuidade, mas além disso também criar essa noção de unidade e pertencimento. Eu acho que essa proposta aí que se fazia um encontro das nações, eu acho que tem esse objetivo, né? De entendermos a nossa história a partir de outros pontos de vista, né? Porque a gente vai ter sempre essa outra perspectiva para se ouvir. Né? Foi um prazer ouvi-lo, ele falou nessa perspectiva histórica e conceitual, e a gente vai passar agora um pouco para uma outra perspectiva mais filosófica para se falar do IFAM a partir dos dois outros palestrantes. Só lembrando para quem está nos assistindo que a gente está aqui no Palácio do Catete, que fica na Rua do Catete mesmo, é um evento presencial. Quem quiser participar, vamos ouvir palestras até às 5 horas da tarde. Tem um monte de eventos culturais acontecendo aqui no entorno. Sejam todos bem-vindos e sejam todos bem-vindos. Agora a gente vai ouvir o professor
Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que eu não gosto de falar sobre prática. Prática cada um aprende na sua casa com seus sacerdotes. Muito comum as pessoas, quando vão em alguns lugares, né? Talvez receita de bolo, o outro quer aprender magia, uma encrenca no caminho. Isso tem dado uma encrenca enorme. Prática, como dizer, cada um tem a sua, como foi preservado, é isso? Cada um cultua da forma que aprendeu. Não cabe dizer se essa é mais legítima, é maior que a outra. Vamos ver isso de sair. Até porque, claro que me chamaram aqui por conta do grupo de FISMO, né? Eu construí lá no IFIX, em FISMO, estudei filosofia. Né? De fato, não é prática. Diferente, você compreender o mundo a partir dos outros. Mas eu queria falar também de uma outra coisa que me animou depois da fala, né, aqui, é que eu ouvi uma mesa aqui anterior dizer que agora tem o modismo de outubro. Modismo de outubro. Tem isso na mesa aqui. Me incomodou. Porque não tem modismo. Outubro é outubro. E ele fala, engraçado assim, porque na prática, e queria saudar aqui duas pessoas, vocês entenderem da minha fala, que a gente tem que, os mais velhos, né? Quando não é pela idade, é pela tradição, no Brasil tem a ver mais com a tradição, tanta graça, que está ali sentado, começa esse diálogo de unidade, né? Interreligiosa, está aqui. E a Sandra, por causa do axé que ela pertence. Né? O axé do Mochi. Sandra que está aqui na minha frente. Não, mulher de Oxum, do Odu de Fábio, que fundou a cidade de Oxobô, da cidade de Oxobô. Então faço essa referência aqui, né, nesse sentido. Mas dizer uma coisa que está presente na fala da ONU é que pouca gente lembra é a importância dos muconos para o povo Fon e do Babalaô. E tem um outro sacerdote também de Banto, que era um dos adivinhos. No Banto é divino, para Ifá. E para Fá é divinação, um outro processo. Tanto Salacó como Zé do Brechó, eram dois irmãos, eram muconos. E quando o pai morreu, entregou a guarda dele, que é a tutela dele, cantava bem. Agora uma Babalaô. Quem estudar o Oxumaré, ou estudar o Acel Pofogá, vai encontrar esse nome. Cantoar, vai encontrar o palavra. Isso quer dizer que quem funda o Candomblé de 1919 é o Bambuche. Era um Babalaô. Que veio para o Brasil amante da corte de Oió, que não foi escravo, muita gente já escreveu escravo. Devido à questão que houve lá no Haiti, eles não podiam entrar abertamente, ele entrou na condição de escravo das mulheres que vieram com ele. A Calá e a Dedé é nossa. Ou seja, era uma estratégia dos iorubás, justamente preocupado com a pertença da tradição espiritual, cultural, né, dos iorubás aqui na terra brasileira. O que eu quero dizer com isso? Odu não é modismo hoje. Sempre no nascimento do chamado Candomblé de Queto, menos o outro, o último buclone que teve de Fon, tradição de Fon de Ventura, era o Obose. Né? Obose. Esse amigo. Né? Então, estou dizendo que essa tradição sempre existiu no Brasil. Ninguém trouxe novidade para cá. Não é verdade, tem novidade. Seja no culto, na Casa Branca, onde ele Candomblé nasce numa casa de Candomblé de Caboclo. Ele me fala sobre isso. Ele era uma das últimas Momboxé, né? A última que morreu. As filhas de Benzinho. Estou chamando a atenção que sempre na lógica da relação do Candomblé teve a consulta ao oráculo. Consulta ao oráculo é a consulta Ifá. Seja hoje o mais popular que todo mundo acha que manja, né? Que é o OPB, seja o Merim de Logum. Então não é verdade que Ifá volta para essas tradições agora. Não é verdade. E falar isso talvez é uma forma de desmerecer o que já está aqui.
Com qualquer sacerdote, até todo mundo sabia que ninguém jogava o velho de ouro, um popular jogo de luz, para jogar para de um caderno feito, o famoso caderno de Agripina. É um caderno feito por Bombocheiro para Agripina no Ação Confojado. Esse caderno subiu no meio do caminho, todo mundo sabe como é que ele subiu no meio do caminho, e depois foi reproduzido em vários lugares. Aí que a Orixá e o Babalu passaram até acesso ao jogo. Eu não tinha essa dúvida. E é interessante observar, quem conhece o Fábio tradicional, milenar, como é o caso da Angélica, Mary de Logum é um jogo para iniciação de Orixá, nem o Angélica. Não é o ofereiro, nem o Iquim. Você vai iniciar alguém para Orixá, ou o Papai Eterno, sempre o Babalaô, ou o Manhã, ela saca o Mary de Logum. Só depois que é feita toda a tradição, aí que o Babalaô vai sacar o Iquim. No caso de iniciação, se mexe mais o Iquim, a língua ofereira, que vai dizer o Olho. As casas tradicionais tiravam o Olho. Quem é feito em casa tradicional antiga sabe disso. O Olho não é uma novidade. Digamos que hoje ele é mais popularizado. Antigamente era como um segredo. Não é? Quem é antigo aqui sabe disso, que era um segredo, não é isso? Não estou falando de uma porta, né? Era um segredo que ninguém dizia. Ok? Então o que eu estou dizendo é, hoje é popularizado, digamos, popularizado. Essa popularização, ela cresce nos anos 80, quando o Brasil faz um acordo com a Nigéria, com a África, a nigeriana para vir para o Brasil. E alguns nigerianos estudavam na UERJ, outros que estudavam em São Paulo, o caso do King, que era lá de São Paulo. Aqui teve um muito conhecido que fazia medicina na UERJ, que faz uma primeira iniciação de Ifá aqui, sem conhecimento, e a cerimônia, a festa final na casa do Golodeiro Meia. Essa história, não dá para inventar a história é fato. Do qual ele vai preparar uma pessoa, ele é lá de Oxogô. Não sei o nome dele agora, mas ele é de Oxogô. E ele vai fazer essa iniciação e todo mundo vai ter acesso ao Mary de Logum, que é o que ele vai iniciar aqui. Então, essa é a história. Outras experiências vêm para o Brasil, que são importantes, a partir de Zamora. Uma das experiências que vocês seguem, Zamora. Seja meados de 80, 90, depois, viu? Zamora vem para o Brasil como segurança do Fidel Castro, Acho que era Solange Mandela, uma jornalista da TV Manchete, se apaixona por ele, vai lá para Cuba e traz ele para o Brasil. Então, a partir disso começa essa tradição. Eu estou dizendo isso. Há um erro de querer desqualificar o que existe como remanescência importante dentro do candomblé tradicional, como se não tivesse nada a ver com isso. A questão é o ouro. Candomblé é roda. Candomblé não é religião. Todos acham que é religião, é roda. Candomblé é justamente quando ele é preso, quando você é preso, que ele é solto, numa casa na Barroquinha, de Candomblé de Caboclo, que tem a ver com a tradição banto. Quem era o emissário do Candomblé de Caboclo? Joãozinho Namamé. O emissário do Candomblé de Caboclo. É uma tradição banto, faz-se uma roda e ele vê naquela roda uma forma de dar satisfação pública. Não é satisfação pública, É um momento que a gente canta, dança, vê a comida, não é assim? Todo mundo pode sentar lá e assistir. Não é amor. O segredo está no amor. A espiritualidade ela está no amor. Essa é só para os iniciados. E o maior vestígio de que essa questão é muito importante, se eu perguntar aqui qual é a casa
de orixá que faz em Caró, a iniciação, quase ninguém faz. Quase ninguém faz. O axé como você faz. Ok? Porque isto tem a ver com o Ifá. E Caró se faz para qualquer orixá esquecer? Claro que não. Eu estou chamando a atenção que é importante a partir desse vestido, que vem do século XIX, está presente. Qualquer pessoa que sabe falar, sabe o que é que está. Se não sabe, vai dizer. Entende? O risco que se tem quando você quer desqualificar o modelo de mercado que tem acontecido, as tradições que aqui permanecem. Culto a Ifá, né? Ele não é um culto desassociado. Culto de orixá feito no Brasil, o culto de Ifá nigeriano, que tem sua importância, não é para ser desqualificado. Não se trata de quem é melhor do que ninguém. É que Ifá é caminho distinto. Cada um vai da forma que tiver que ser. A vaidade tem sido um problema sério de nós. Já é de nós, não, mas você imagina o que faz. E Ifá, como filosofia, tem uma lógica que é de humildade. Esse é um dos motivos que eu não falo muito publicamente. Eu falo de intolerância religiosa, perceberam? Eu pesquiso intolerância religiosa, estudo intolerância religiosa, faço caminhada, porque o Babalaô na Nigéria, ele é obrigado, faz parte da sua formação, ele é o dirigente espiritual e político do seu povo. Se ele não tiver esse papel, não é só o papel de fazer e falar para os outros, não é só isso, ele tem que defender o seu povo, faz parte. E a toa tem o Elé da Undá, que é justamente a sociedade de Babalaós, que vai julgar não só conduta, comportamento, mas também vai enfrentar as questões como qualquer adepto, qualquer pessoa enfrenta perante o Estado. Ok? Esse é o papel do sacerdócio. Está incluído no sacerdócio. E por que eu digo que tem que ser o mesmo? Porque de face fez escravo. Eu tanto falo sobre isso. Você não pode ser prepotente. Então a vaidade que às vezes nos divide é um problema. A vaidade que o meu caminho é melhor do que a do outro, o que eu sou mais original, não é correto. Estou falando de uma tradição que ela é milenar. Na Nigéria não tem mais, isso é uma bobagem, não conhecer a Nigéria. Não conhecemos a bobagem. Também não é direito desqualificar qualquer outra tradição que foi recriada a partir de uma experiência real para as coisas. Entende o que eu quero dizer? Porque ao buscar essas divisões, só nos divide. Só é ruim para todos nós. Então, o que eu estou dizendo na minha fala, que deve para a filosofia e a conduta, é: não cabe desqualificar o candomblé. Eu tenho observado que muitos orgãs se iniciam para Ifá, depois quer desclassificar o sacerdócio de candomblé. Nem todo orgão passa por todo o segredo, né? Temos que passar, mas não passa. Não lhe dá o direito de fazer isso. É isso que eu estou dizendo. Fala com uma pessoa iniciada no candomblé, a dois, porque ele sabe, então a gente vai ficar dizendo que eu sou dois, eu faço parte do governo. Tá? Obrigação de 1, 3, 7, 14, 21, paga. Paguei minha navalha. Então, como sabe o que eu quero dizer com isso? Eu tenho todas as condições, né? E passei por todos os ritos que tinha que passar para falar sobre isso. Então, não dá o direito de nós ficarmos desqualificando, achando que uma coisa é superior à outra. Uma coisa é complementar a outra, diferente. Faz caminho, é destino. Mesmo assim, quando você iniciar de Fá, você, obviamente, o Odu vai dizer qual orixá você vai ter que cultuar. No Brasil virou um Odu muito pessoal. O orixá virou pessoal nosso. Mas nem sempre é. Então tem que entender essas questões. Então, nesse momento, vamos falando de tradição, um momento de tanta intolerância religiosa, de tanta perseguição, o respeito ele é fundamental. Por isso que eu brinco, né? Eu não discuto prática. Eu e Ivanildo, eu sou de uma tradição que não recebe batismo, sou uma tradição que é assim. É o orixá e o Eni. Entendeu?
Percebe? Mas não me dá o direito de, no Rio de Janeiro, no Sudeste, essa presença planta tão importante, eu desqualificar quem tem. É axé, né? Tem gente que tem uma filha enorme no Catiça, eu vou dizer que não, gente. Ok? Então, acho que uma das coisas que tem que aproveitar num encontro como esse é a fala que nós fazemos, a compreensão que nós temos e o respeito ao outro. Ninguém é superior. Só o Mário, Mauro Salles e a minha pompa. Achei um abraço para todo mundo. Nossa, disciplina certinho, 15 minutos. Nem precisou mostrar um valor de papel. Então, acho que é muito importante a fala do professor, né? Eu acho que o conhecimento sobre os nossos fundamentos, a história africana que viajou até aqui, que chegou até nós, é fundamental. E o professor Alexandre vai continuar falando sobre o IFA como uma cultura de importância para a humanidade. Muito obrigado. Bom, é muito complexo falar em um tempo adequado, mas vou tentar, da melhor maneira, passar esse entendimento da importância de IFA para a humanidade. Nós somos pessoas fadadas a todo tipo de problema e adversidade. Situações cotidianas que nos levam à dúvida, à incerteza, a incompreensões, situações que muitas vezes o ser humano não consegue se desvencilhar. Eu posso dizer que IFA é de suma importância para a humanidade, porque através do corpo literário de IFA, composto por 256 odus, todos nós, todos vocês, encontramos todas as respostas e saídas para as adversidades do dia a dia, assim também como soluções, assim também como características pessoais que são necessárias para o enfrentamento diário, para alcançar os objetivos e termos aí um êxito na vida. Então, através dos odus de IFA, cada ser humano consegue acessar as informações. Vemos ao mundo com um poder pessoal. Cada um de vocês aqui tem um poder pessoal muito grande. Só que esse poder pessoal, ele é ocultado aos pés do lobo mágico antes do nosso nascimento. O que faz, muitas vezes, você passar por situações recorrentes, mudando uma época, um personagem, mas você sempre acaba vivendo o mesmo resultado. Então, quando você tem a possibilidade de acessar um odus de IFA, coluna, através da coluna, você começa a ter entendimento sobre isso. Como isso acontece? Primeiramente, eu quero falar de situações que podem levar a tais desvios ao longo da vida. Não pode ser falar sobre nossos ancestrais que passaram por adversidades e problemas e conseguiram achar seus recursos. Mas muitas vezes aquilo que foi bom para eles pode não ser bom para a gente. Assim como o que é bom para a gente pode não ser bom para os nossos filhos. Então, a individualidade de cada ser humano está no seu odus pessoal, onde vocês encontrarão todas as circunstâncias necessárias para uma melhor condução da vida. Outro fator que pode levar a esses desvios ao longo da vida, sempre exaltando a importância de IFA nesse contexto, é a própria sociedade, que nos impõe situações ao longo dos anos, que leva também ao mal entendimento. Você vê uma pessoa conseguindo ficar bem, outra não consegue se encontrar, e acaba seguindo um contexto que não serve individualmente. Não serve para você alcançar aquilo que veio fazer no mundo. É o que chamamos de desalinhamento com o seu destino. E quando o ser humano está desalinhado com o seu destino, ele simplesmente não encontra
os recursos que foram dados a ele antes do seu nascimento. Isso não está desperto. Então, através dos cerimoniais realizados por IFA, como a iniciação IFA, por exemplo, conseguimos acessar tais informações pessoais, o seu odor pessoal, quais são as suas limitações, qual é a sua direção na vida, quais são os seus dons, recursos que são importantíssimos para que cada um consiga, dentro do seu contexto, conseguir vencer e conseguir ter isso. O módulo IFA traz uma gama de informações inúmeras que são essenciais para que cada um consiga viver bem, viver feliz, viver com saúde. Ao contrário disso, os males levam muitas vezes a humanidade ao desespero, às perdas, ao sofrimento, até mesmo a loucura e a morte, por não saberem como lidar com aquela realidade ao qual nasceram e são determinantes na sua vida. Outros fatores que mostram a importância do IFA são os nossos defeitos, que também são relatados no seu grupo pessoal. A gente vê o defeito pessoal, assim como as qualidades de cada um, mas os defeitos são aqueles que geram a autossabotagem. Aqueles defeitos, situações que você não sabe que está errando, que você não sabe que está caminhando certo, mas também te desalinha com aquilo que foi determinado por Olomar e por Olomar. Então, ao acessarmos tais informações, conseguimos saber, por exemplo, como é a sua relação pessoal, em relação ao matrimônio, qual é a sua relação profissional na vida, como o caminho que deve seguir. Eu acredito que deve haver pais ou mães aqui, assim como eu sou pai. Qual pai e qual mãe não quer saber exatamente o que o filho vai passar nessa vida? O que de ruim pode ameaçar a vida do filho? E você, tendo acesso a tal informação, você consegue minimizar e muitas vezes evitar que aquele filho passe por alguma coisa. Então, de fato, para a humanidade é essencial, independente de quem seja, qual culto siga e qual idealismo tem em sua mente. Porque todos nós vivemos no dia a dia uma diversidade de situações. Enquanto não acessamos esse poder pessoal dado por Olomar, estamos fadados a qualquer circunstância. Muito antes de chegar ao Brasil, tudo essa história que vem, quando os escravos trouxeram para a ilha de Cuba, e que hoje depois de Zamora, depois de Nelson Ribeiro, meu padrinho Evandro Luiz Carvalho, do Ará, consegue, após o triste fato, o falecimento do Zamora, reacender IFA no Brasil. Trazer IFA para a humanidade é trazer a salvação para as pessoas. É trazer respostas que não se encontram nos livros. É trazer saúde, entendimento, união, que infelizmente vemos no mundo aí que a humanidade está sem. Então, se for falar da importância de IFA para a humanidade, eu deveria precisar aqui de um dia, talvez até mais. Mas sou grato pela oportunidade de poder posicionar aqui. Em outras situações diárias que você consegue se encontrar numa consulta profunda. Uma coisa que falam não dá ao ser humano a conformidade. E falam um conceito de conformação. Você não tem que se conformar, aceitar que a vida é assim mesmo. Não, tudo bem, é assim mesmo. Não.
Ifá mostra que cada um é capaz, sim, de crescer e de buscar aquilo que está, obviamente, dentro do seu destino. Por isso, o alinhamento é fundamental. Então, quando cada ser humano vem ao mundo com isso apagado, por uma, lógico, evidente, por uma sabedoria do Lumário, sendo a única forma dele conseguir ser justo com cada ser humano. Todos nascemos sem saber quem somos, para onde vamos, o que vamos fazer ou encontrar, porém, há um destino que foi aceito e escolhido por nós. Então, não saber dessas informações é estar literalmente às cegas. E a palavra de Orunmila em Ifá é essa luz que cada um de vocês aqui, como toda a humanidade, precisa para vencer um mal imenso, para vencer uma enfermidade, para não perdermos tempo com equívocos, por exemplo, de seguir uma profissão na família. A família de advogados. O rapaz nasce, tradicionalmente tem que ser advogado, mas ele não nasceu para ser advogado. Ele nasceu com o dom de ser um grande médico. Então ele viverá frustrado, porque nunca vai saber para que ele veio. Isso em todas as circunstâncias da vida. Por isso eu falei, aquilo que é bom para a gente pode não ser bom para os nossos filhos, mas só o Orunmila é capaz de dizer isso. Só o Orunmila é capaz de revelar para cada um, cada ser humano sobre a Terra, cada ser vivo, o que realmente viemos fazer, quem nós somos. E esse direcionamento é muito particular e individual, tanto como profissão, tanto como escolha religiosa, tanto como situações que vocês precisam ter respostas diárias. A gente nunca sabe quando está acertando, mas com Ifá, se terão sempre a certeza do melhor caminho. Claro, se cada um de vocês conseguir, após um passo cerimonial importante, como a iniciação Ifá, que revela tais informações que foram ocultadas antes do nascimento, se cada um conseguir, da melhor maneira, transformar isso em suas próprias vidas, certamente sua vida será muito próspera. Eu digo que é muito difícil, é quase impossível uma pessoa não conseguir vencer, sabendo o seu dom, sabendo as suas limitações e conhecendo os recursos espirituais, emocionais e de orientação filosófica para cada vida. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, não posso me estender mais, mas como um conselho, como orientação, como babalaô, eu digo que todos vocês aqui presentes, familiares, amigos, um dia precisam ouvir a palavra de Orunmila e assim levar uma salvação também individual dentro da sua casa, e assim a humanidade está sendo salva. Muito obrigado. Gente, está sendo um prazer e uma honra conduzir aqui essa mesa, muito aprendizado, mas é antes de tudo um aprendizado inicial, né? Eu acho que a partir daqui a gente consegue juntar essas reflexões e procurar encontrar esses encaminhamentos aí que nos ajude a entender as nossas limitações, né? A gente está falando de uma história, de uma filosofia religiosa de matriz africana. Então, acho que a principal mensagem é que aprender a lidar, que através desse tipo de filosofia africana, que é o Ifá, você conseguirá aprender a lidar com a sua realidade, com suas limitações, e o que eu achei mais impressionante é a lidar com o poder pessoal que é seu de destino, né? Que acho que se está no nosso destino, então que entendamos como pode funcionar na realidade para que possamos lidar com ele.
Aí eu vou deixar todas se despedirem. Daqui a pouco será montada uma outra mesa que vai falar sobre os dias no Brasil, seus personagens de ontem e de hoje. Eu vou deixar uma palavra final com cada um deles para a gente montar essa mesa. Bem, eu agradeço o convite mais uma vez, né? E espero que venham outros eventos como este, com maior tempo, né? Que a gente possa falar um pouco mais, porque 15, 20 minutos falar de um tema tão abrangente é complicado, né? Mas a gente se esforça, né? Então, muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Bom, eu já acrescentaria uma coisa que é importante. Embora você tenha um destino pessoal, mas a fé é coletiva. Fé não é individual, é coletivo. Então, quando você nasce na família, o primeiro jogo que faz é o jogo do nome. E o nome tem que dizer, você está aí. Por que você entrou naquela família? Isso é importante. Então, e as decisões são extremamente coletivas, né? A iniciação é coletiva, tem que ter sempre mais palavra presente, e você reverencia o ancestro da sua família. Importante, sua família. É coletivo. Claro que não é a família que a gente, às vezes, no caso nigeriano, é diferente do que a gente configura no Brasil, né, em outras áreas. Mas a questão da coletividade, ela é fundamental. Senão a gente se perde. Né? Eu acho que tem um estilo pessoal, é inegável que ele tem, né? Importante. O Odu fala, né, sobre isso, mas ele fala da sua responsabilidade. E uma coisa que ele fala que é importante também, prosperidade não é ser rico. As pessoas confundem. Acho que vai ser próspero que vai ser rico, vai ganhar loteria, vai ganhar dinheiro, nem sempre. O Pai Israel deu um exemplo muito típico do que é poder, do que é dinheiro. Quem visita o Monte de Egito, o Palácio de Orolá, em Leifé, quando você sobe o palácio, tem uma casa paupérrima, caindo aos pedaços, toda cercada de grade de cadeado. Se antes do palácio tem que bater. Eu lembro quando eu iniciei meus 2 filhos mais velhos para levar no Evangelho, que sai um velhinho com a neta dele, o sacerdote. Se nós brasileiros, né, queremos chegar lá e dizer que tem que construir outra casa, tem que fazer não sei o quê, e ele velhinho, pobre ali, e passava a caravana do rei de Leifé. Olha, passo do ano. E aí o cara diz para mim assim, o sacerdote: você está vendo aquele outro velhinho ali? Ele é o homem mais rico da Nigéria. É o rei de Leifé, não é nesse que está no poder, agora é no outro. Mas aquele homem não pode tomar uma decisão sem se consultar com este homem que você está vendo aqui, simples e pobre. Entende? Poder não é riqueza, não é material. E aquele homem, de fato, ele tem que viver na pobreza. Então, às vezes, ele vai determinar outras coisas para as pessoas. Num país ocidental, é feito outras leituras. Mas tem que entender, quando ele fala determina, é ele que está determinando. Não é o que você quer. Isso é uma confusão, né, muito comum. E eu quero agradecer essa mesa, né? Um grande companheiro, uma casa muito importante, né? Uma ideia muito importante para nossas tradições, e vocês que vieram aqui nos ouvir nessa manhã. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos pela atenção a mim concedida, agradecer a pessoa que está regendo a mesa, muito obrigado. Agradecer também ao meu padrinho, Evandro dos Carvalho do Verá, meu maior, o qual proporcionou essa oportunidade aqui, humildemente representá-lo, e dizer a vocês, como recomendações finais, como encerramento, que Ifá é divinatório. Não há adivinhação, não há achismo. Então, a imparcialidade de Ifá, preservada por milhares de anos, onde nossos ancestrais morreram, sofreram muito, para que hoje tenhamos acesso a isso. Então, não se pode alterar
não se pode achar, não se pode manipular o conhecimento de fato. É uma desonra àqueles que morreram por isso. Então, através da validade, levamos na íntegra a imparcialidade que dá o direito divino do livre-arbítrio de cada ser humano. Vencer na vida é livre-arbítrio e meritocracia. O Orumila te dá suas informações. O que você fará com elas resultará no que você vai beber. Seu conselho é você beber mais água e você não bebe. Você terá que ter consequência. Ou se você bebe, você se vê. Um exemplo simples. Então, Ifá consegue acessar a cada ser humano e dizer a cada um o que cada um realmente precisa. O poder do coletivo, se fala em humanidade, o poder do coletivo está inicialmente no poder pessoal. Você, vencendo, você consegue se unir e vencer junto com outras pessoas. Isso se abrange, isso se alarga. Mesmo sendo pouco ainda conhecido no Brasil, não no mundo, pelo pouco tempo, o alcance de Ifá não mede tempo, Ifá não se detém, Ifá não há limites. Se cada um de vocês tiver acesso às suas informações pessoais, dentro de qualquer contexto que vivam, certamente verão mudanças grandiosas. Isso não é promessa, é causa e consequência. Situações que você levariam, todos levariam, de repente, 5, 6, 10 anos para alcançar, com direcionamento você conseguiria em meses, porque descobriu como fazer. Então eu vou encerrar, agradecer mais uma vez e desejar que o Orumari, que o Orumila derrame as bênçãos dele sobre vocês, que a sabedoria de Orumila possa alcançar a todos, amigos, familiares, e que o Orumila sempre tenha uma palavra para o direcionar em qualquer situação. Nunca como crítica, e sim como livramento, como direcionamento. Então, esse alinhamento é fundamental para que todos vivam dentro daquilo que foi escolhido, determinado por Orumari. E por Boa tarde.